E brasileiro lá entende alguma coisa de faroeste? Bem, a trilogia Gatilho de Carlos Stefan e Pedro Mauro me indicam que aparentemente sim. Mas o que exatamente eu quero dizer com isso? Primeiramente, é interessante nós lembrarmos que o western nasce como um gênero tipicamente americano. Mais do que um mero entretenimento, ele pode ser visto quase como uma espécie de mito fundador do país. Por muito tempo, esse foi um gênero dentro do cinema, da literatura, até mesmo dentro da música folk ali no século XIX, que servia mais ou menos como uma ferramenta ideológica. Figuras como os colonos, os xerifes incorruptíveis e os cowboys destemidos eram tratados quase como heróis de guerra. Bastiões da moral e da civilidade que domavam e sobrepujavam a selvageria dos povos nativos, enquanto expandiam as fronteiras dos Estados Unidos em direção ao oeste. Com o passar do tempo, a produção, principalmente de filmes, foi amadurecendo aos poucos. Mesmo dentro dos Estados Unidos, alguns filmes hoje vistos como revisionistas, e aqui eu não estou dizendo isso como uma forma negativa, foram tendo uma abordagem um pouquinho mais crítica em relação a esse processo, a esse período. Como exemplo, podemos pegar o filme Rastros de Ódio, de 1956, dirigido por John Ford. Nós ainda vemos o maior expoente do gênero em tela como nosso protagonista, o ator John Wayne, mas já longe do papel de herói imaculado, ou seja lá o que for. Seu personagem não faz questão nenhuma de esconder e deixa bem claro ao longo de todo o filme todo o seu ressentimento e todo o seu racismo disfarçado de justiça, ou melhor, de vingança. Ele parte em uma jornada de anos para tentar resgatar sua sobrinha, que foi raptada pelos Comanches ainda criança. Só que em nenhum momento dessa jornada, ele parece movido pelo amor ou pelo desejo de resgatar a menina de fato, mas sim, principalmente, movido pelo ódio e por aquele sentimento visceral e não muito bacana pelos povos nativos americanos da época, que culmina em uma das cenas mais belas do cinema ocidental, talvez. A porta da casa literalmente se fecha para ele ali no final. Aquela civilização e um futuro próspero parecem começar a querer se estabelecer por ali, mas o homem violento que sujou as mãos durante todo esse processo já não se encaixa mais entre aquelas pessoas. Mas repare num detalhe aqui, ainda que Rastros de Ódio seja sim um filme revisionista e que amadurece muito o olhar sobre esse gênero, né, o faroeste americano, ele ainda conserva ali dentro um certo conservadorismo e idealismo romântico, digamos assim. Quer um exemplo? Vou citar logo dois. Primeiro, o grande antagonista do filme, o chefe dos Comanches, é interpretado por Henry Brandon, claramente um brancão do olho azul, caracterizado para parecer um nativo. E uma espécie de índio face, sei lá como é que eu deveria chamar isso. Um exemplo claro de uma Hollywood que começava a esboçar ali uma autocrítica, mas que talvez ainda fosse conservadora demais para colocar em um papel de importância alguém que realmente pertencia àquele lugar e àquela terra. E àquele papel. Além disso, como eu acabei de mencionar, a promessa de um amanhã próspero ainda estava de pé. Aquele herói típico americano talvez pudesse estar começando a ser questionado. Mas o sonho americano, ah não, esse permanecia intocado. Só que enquanto Hollywood, apesar do tom um pouquinho mais crítico, ainda tentava salvar um pouquinho daquele seu ideal, bem, na Europa, principalmente o cinema italiano resolveu chutar o balde de vez ali nos anos 60, com o que ficou conhecido depois como o famoso spaghetti western. O cowboy limpinho dava lugar a um pistoleiro sem nome, um forasteiro tão violento, sujo e brutal quanto a própria cidadezinha na qual ele chega. Bem na linha do que Sergio Leone fez na sua espetacular trilogia dos dólares. Por um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais de 1965 e o clássico Três Homens em Conflito de 1966. A diferença entre esses dois mundos se resume em uma metáfora até bastante simples que eu li em um artigo uma vez, mas infelizmente eu não consegui achar ele para citar adequadamente aqui no vídeo, mas ele dizia basicamente o seguinte: segundo Leone, aquele idealismo romântico que pairava sobre os cowboys de John Ford, Howard Hawks e outros mestres do gênero não condizia com a época violenta em que eles haviam vivido. Daí a diferença entre seu filme e, por exemplo, um filme de Ford.
Quando o personagem desse último abria a janela, contemplava uma paisagem maravilhosa, antevendo um futuro próspero e cheio de felicidade. Em contrapartida, quando um cowboy do diretor italiano fazia o mesmo, estava quase sempre correndo o risco de levar um tiro no meio da testa. E se você acha que é viagem demais da minha cabeça tentar achar uma certa ligação entre o cinema americano de faroeste, o Bang Bang à italiana e um quadrinho nacional, bem, o próprio texto de introdução aqui, escrito por Gianfranco Manfredi, deixa bem claro que, na visão do Gianfranco Manfredi e dos próprios autores, a grande influência para essa obra é, de fato, o spaghetti western, né? Principalmente os filmes de Sergio Leone. E essa influência, até mais do que na própria temática, vai aparecer principalmente na arte, na forma de decupar muitas dessas cenas, se é que eu posso chamar assim. Principalmente em cenas com enquadramento mais fechado no rosto, mais especificamente nos olhos do protagonista. Assim como Leone costumava fazer com Clint Eastwood, que ressalta, além da pele suja marcada pela poeira do deserto, os olhos sempre apertados pelo sol, que emanam não prosperidade, mas vingança e violência travestida de justiça. E agora a Sofia provavelmente vai zoar com a minha cara, porque eu dei um jeito de falar do Clint num vídeo sobre um quadrinho brasileiro. Mas enfim, brincadeiras à parte, ainda que o faroeste italiano tenha ajudado nessa maturação do gênero, se a gente pegar principalmente ainda os filmes de Sergio Leone como exemplo, eles ainda enfrentavam ali uma certa barreira. Ainda que sua retratação da época fosse mais suja e violenta, essa violência nos filmes ainda era retratada com um certo grau de glamour. Quando Clint puxava o gatilho na trilogia dos dólares, o que mais saltava aos olhos era o quão badass aquele pistoleiro era. Matar era rápido, fácil e coreografado, ainda que por vezes de maneira meio tosca pra ser foda. Nosso protagonista saía andando ou cavalgando em direção ao pôr do sol sem, aparentemente, levar com ele qualquer sequela dos corpos deixados para trás. E é justamente aqui que, ao meu ver, Carlos Estefan e Pedro Mauro dão um passo além da sua própria influência declarada do Sergio Leone e do Clint Eastwood de ator, para irem de encontro com a maturidade do Clint diretor, mais especificamente em Os Imperdoáveis, de 1992. Para exemplificar, nós podemos observar que tanto no filme quanto nesse quadrinho aqui, essas figuras supostamente heróicas, como xerifes, pistoleiros, etc., podem até ser enxergados dentro daquele universo por terceiros e principalmente por eles mesmos como grandes homens incorruptíveis, com histórias gloriosas a serem contadas, mas a imagem, a câmera e os quadros nos contam uma outra coisa. Além disso, para mim, o símbolo máximo dessa representação de entendimento e amadurecimento do gênero é como, assim como no filme do Clint, aqui na trilogia Gatilho, no quadrinho, essa violência não é representada como um clímax catártico feito para quem lê ou assiste vibrar. Nesses dois casos, ela é retratada como uma forma de degradação e autodestruição, de certa forma. E no filme, principalmente, nós vemos isso ser transmitido de forma até bastante explícita, na cena em que o personagem interpretado por James Woolwich desaba no choro e entra em parafuso mesmo. A gente vê o sofrimento psicológico que é causado àquele personagem no momento em que ele percebe o peso real de ter tirado a vida de um homem pela primeira vez. Assim como o próprio William Munny, personagem interpretado pelo Clint Eastwood no filme, que para voltar a ser, segundo ele mesmo, aquele homem que já matou quase tudo que já andou, se arrastou pela terra, precisa voltar a beber, precisa voltar a se desumanizar de certa forma para entrar de novo nesse ciclo de violência que ele passou anos e anos da sua vida tentando superar. Quando a chacina no bar acontece lá no final, você não sai pensando, uau, que massa! William Munny ainda é um forasteiro de gatilho rápido, alimentado por violência e vingança, que deixa o vilarejo com uma pilha de corpos nas costas. Mas pela sua trajetória e pela forma como tudo isso é mostrado pra gente, a gente sabe das consequências que aqueles atos vão ter na cabeça e na alma do cara. Ele não sai daquela cidadezinha como mais um cowboy fodão, mas sim como um verdadeiro imperdoável, com o perdão do trocadilho. E aqui eu vou precisar falar um pouquinho mais abertamente sobre o final da HQ, então se você ainda não leu e se considera um spoiler fóbico, pula direto para esse minuto aqui para não estragar sua experiência. A trilogia Gatilho pega essa temática e esse ciclo autodestrutivo de violência e leva isso até as últimas consequências de fato.
Aqui o nosso protagonista literalmente morre no final, engolido por essa engrenagem sanguinária de vingança ou na cabeça dele de justiça, que ele alimentou durante toda a sua vida praticamente. E a morte dele ali, seca, dura, vinda do seu próprio médico que costumava tratá-lo ali na história, que se vinga dele após o pistoleiro ter levado até sua casa uma batalha da qual ele nunca quis entrar e que ceifou a vida do seu filho, arrancam pela raiz qualquer chance de romantização dessa história. Então, resumindo, quando eu pergunto lá no início do vídeo se brasileiro lá entende de faroeste, e respondendo aqui a minha própria pergunta como um completo maluco conversando sozinho com uma câmera, enfim, respondendo a minha própria pergunta, eu digo que sim. O que eu quero dizer com isso na verdade é que, sei lá, para além do Pedro Mauro saber desenhar chapéus e cavalos muito maneiros, ou para os autores ficarem replicando qualquer groselha clássica do gênero, a trilogia Gatilho é uma obra que me parece entender e condensar muito bem a origem e a evolução do faroeste como gênero. E aqui eu falei mais de cinema porque os próprios autores assumem essa influência cinematográfica, principalmente do Sérgio Leone, mas eu acho que como gênero artístico no geral. A título de curiosidade, essa foi uma leitura para a qual eu dei um honestíssimo 4 estrelas. E sendo bem sincero, não se atente a isso, uma nota pouco importa na discussão sobre uma obra, apesar de eu achar que ela pode sim ser um bom primeiro indicativo de para qual lado essa discussão vai. Então, tá aí. Enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o Reenquadro, por que você não considera se inscrever aqui no canal e quem sabe nos seguir nas nossas outras redes sociais, ou melhor, no Instagram, que é onde eu costumo postar coisas além daqui. Para os demais, eu agradeço novamente a sua audiência e até o próximo vídeo.